Na Prever FM, você começa o dia bem informado. No ar, Primeiro Jornal. A primeira notícia, a primeira informação aqui na Prever FM. Abertura 116, pontualmente 6 horas. Bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 30 de setembro de 2024. Excelente segunda para você, com muita saúde, com muita paz, com muita energia positiva. Estamos nos despedindo de setembro. Bom dia, Ellen Bravo. Bom dia, Márcio Paz. Bom dia a todos os ouvintes da Prever FM, do Primeiro Jornal. Hoje é dia 30 de setembro e, nessa data, homenageamos os profissionais que cumprem um papel importante na história da imprensa, levando notícias e entretenimentos às mãos de muitos. São os jornaleiros. Hoje também é dia da secretária, profissionais responsáveis por ajudar na organização, logística e atendimento ao público e os clientes da empresa, organização ou instituição para a qual trabalha. Hoje também é o dia da navegação, uma data que destaca a importância das vias marítimas para o comércio global e para a interconexão entre nações. O mar, que cobre a maior parte da superfície terrestre, é mais do que apenas uma imensa extensão de água. É a espinha dorsal da logística mundial, por onde circulam mercadorias que movimentam economias e sustentam o estilo de vida moderno. Hoje também é o Dia Mundial do Tradutor e o seu trabalho vai muito além de traduzir um texto. Envolve interpretá-lo com seu significado e produzir um novo texto com sentido equivalente. A tradução quebra barreiras entre as línguas, possibilitando interligação de culturas e, assim, uma maior aproximação dos povos, de seus valores, ideais, costumes e tradições. Hoje também é o dia da Bíblia Católica e acredita-se que essa comemoração tenha surgido em homenagem à figura de São Jerônimo, conhecido como o primeiro tradutor da Bíblia para o latim vulgar, popularizando o seu conteúdo. Hoje também é o Dia Internacional do Podcast, que ficou muito popular na época da pandemia, né? Verdade. E a comemoração começou nos Estados Unidos, não podia ser diferente, no ano de 2013, para promover esse novo conceito e formato de comunicação. E entre as cidades que comemoram o aniversário hoje, nós temos Alexânia, em Goiás, Camapuã e Paraíso das Águas, Mato Grosso do Sul, Guarinhatã, São Gotardo e Viçosa, em Minas Gerais, Santa Helena, no Maranhão, São Jerônimo, no Rio Grande do Sul e São Jerônimo da Serra, no Paraná. Hoje é o dia de São Jerônimo, a cidade homenageando São Jerônimo, Exatamente. Tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul. Isso aí. Uma curiosidade, hoje é o dia do podcast e segundo o relatório do Data Reportal de 2023, o Brasil é um dos países que mais consome podcast. Se popularizou mesmo entre o público brasileiro. Principalmente eu imagino, na pandemia, né? É verdade. Se você imaginar, hoje em dia virou uma febre. Se você imaginar Botucatu com 150 mil habitantes, quantos podcasts tem aqui? Né? Né? E quando a rádio estava iniciando aqui, a programação e tudo mais, quantas pessoas procuraram a rádio, né, a direção da rádio, para falar sobre podcast? Verdade. Né? A gente perdeu as contas. Né? Tem para todos os gostos aqui em Botucatu. Você imagina no estado de São Paulo, você imagina no Brasil. Então, no dia do podcast e as hoje. pessoas consomem diariamente mesmo podcasts. E tem que analisar bastante, né? Porque tem para todos os gostos, eu repito, né? E hoje também é dia do jornaleiro, né, gente? É uma profissão que, olha, teve uma importância muito grande anos atrás, né? Vou falar aqui como bem mais velho que todas vocês, né? Mas a gente sabia o nome do jornaleiro, tinha aquele jornaleiro que entregava, você comprava o jornal e ele entregava também na sua casa. Sim. Né? Tinha o jornaleiro das bancas de jornais, é muito interessante. E essa função hoje perdeu. A banca de jornal já está perdendo a função, né? Muitas já não existem mais. Algumas aqui em Botucatu viraram floricultura, enfim. Os sinais dos tempos, né? A modernidade, a evolução. Verdade. Mas assim, o jornaleiro teve uma importante participação no dia a dia de muitas cidades. 6 horas e 5 minutos, vamos às manchetes de hoje do Primeiro Jornal. Os principais boletins de ocorrência de Botucatu e região com o delegado seccional Dr. Lourenço Talamonte. Represa do Rio Pardo é inaugurada em Botucatu. Botucatuense tem arte exposta no Rock in Rio. Governo Lula prepara decreto para regular o uso da força pelas polícias do país. X envia documentos a Moraes e pede desbloqueio da rede no Brasil. Turma do STF nega recursos e mantém perfis de Monark bloqueados.
todos. Hoje conversaremos com Mônica Sarmento, especialista em combate a incêndios florestais. Muito legal isso. A entrevista vai começar por volta de 7h20. A doutora Mônica Sarmento, engenheira agrônoma, certo? Especialista em combate a incêndios florestais. E a gente continua com muitos incêndios. E hoje, na madrugada, pasmem vocês, né? Uma casa de espetáculos em Belo Horizonte, de repente, né, ontem à tarde, para comemorar o final do dia, soltou fogos de artifício. E o que aconteceu com o tempo seco? Fogo no mato, chegando próximo a um condomínio, bem próximo a residências, enfim. Que coisa, né, gente? Que pra falta comemorar o fim do dia. Que falta de competência, né? De saber o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo. Eu acho que eu estou muito velho mesmo. Bom, eu, para comemorar o fim do dia, eu deito e durmo. É a melhor comemoração que eu podia ter. Eu acho que podiam seguir esse... É falta de noção, de empatia, de cidadania, né? De amor ao próximo, de fica quieto. Fogos de artifício para comemorar o fim do dia. 6h06 agora, vamos saber da previsão do tempo com a Juliana Marques para esta segunda-feira. Bom dia, Juliana. Bom dia. Hoje em Botucatu haverá sol com algumas nuvens e não chove. A temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 33 graus. Deu para sair de casaquinho hoje de manhã, né? Deu para sair, mas a perspectiva é que isso não continue, né? O ar quente e seco voltou a ganhar força a partir deste domingo, dando início a mais uma configuração de onda de calor sobre o país. Já é a 8ª do ano. Caramba, gente. As temperaturas tendem a disparar novamente em parte do sul, sudeste e centro-oeste a partir dessa última segunda-feira do mês de setembro. Podemos ter novamente vários dias consecutivos com qualidade do ar comprometida, potencial ainda alto para queimadas no país e visibilidade prejudicada com o céu mais esbranquiçado. Então, realmente, né, o risco de queimadas aumenta e não só a falta de empatia, mas é crime ambiental também. Crime ambiental também, né? A umidade do ar no decorrer dessa semana pode ficar em alerta em várias capitais. As temperaturas, especialmente no centro-oeste, no interior de São Paulo, no Tocantins e interior do Nordeste, voltam a ficar de 3 a 5 graus acima da média, e as máximas podem atingir novamente valores próximos a 38 e 39 graus. A boa notícia é que em Botucatu as temperaturas não chegam tão altas assim, a gente vai ter máximas próximas aí de 35, 34, o que semana passada a gente viu que era 37, já é um pouco, dá um alívio, né? É, verdade. A expectativa é que na noite de quarta-feira, a chegada de uma frente fria começa a trazer novamente o retorno do ar frio entre a quinta e a sexta-feira, no sul e em parte da região sudeste, provocando uma ligeira queda nas temperaturas no leste e sul de São Paulo no final dessa próxima semana. Porém, mesmo com a chegada deste sistema, áreas do Brasil Central continuarão muito quentes, com temperaturas acima da média ainda entre Minas, Goiás e parte do leste de Mato Grosso. Gente, e baseado no que a Juliana falou, a gente vai ter essa semana em alguns lugares aqui no estado de São Paulo, quase 40 graus, né? Quase 40 graus em alguns lugares aqui no estado de São Paulo. Botucatu vai continuar nesse 35, que é quente também, é bem quente. Né? Mas enfim, estamos vivendo tempos difíceis, né? Tempos que falta mais conscientização por parte da população. Quer dizer, é aquela história que os meus bisavós já falavam, tá colhendo o que plantou, né? 6h09 agora, vamos àquela notícia curiosa, aquela notícia inusitada. Queijo da Idade do Bronze. Recentemente foi descoberto que em moradores do deserto da Cidade do Bronze, desenterrados de tumbas no noroeste da China, havia queijo enterrado sobre suas cabeças e pescoços. Pesquisas apontam a probabilidade de ser datado de 3.600 anos, sendo assim considerado o mais antigo já registrado. Uma década após a descoberta dos laticínios que se mantiveram surpreendentemente intactos devido às condições áridas do deserto do Taklamakan, cientistas conseguiram extrair e sequenciar o DNA do queijo, estabelecendo-o como o mais antigo registrado na arqueologia. A equipe responsável identificou o DNA de cabra e gado nas amostras do queijo. Além disso, os pesquisadores sequenciaram o DNA dos micro-organismos presentes, afirmando que se tratava de kefir, um tipo de queijo que ainda é amplamente produzido e consumido hoje.
Gosta de queijo, Ellen? Bastante. Vai um pedacinho desse kefir? Olha, Eu passo. eu acho que tá um pouco passado, pode Que fazer coisa, mal. Gente. Já imaginou 3.600 anos? Então, Não, será enfim. que ele é da linha faixa azul? Não é, hein? Não é mesmo, hein? Tem aquelas bactérias especiais pra deixar ele mais... Acho que bactéria que não falta nesse queijo. 6h10. Esporte. Teve muito jogo esse final de semana, muita emoção. É verdade, teve mesmo. Pela 28ª rodada do Brasileirão, neste sábado, o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro por 2-1 no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. Eu gosto do nome desse estádio. Legal mesmo, Brinco né? de Ouro da Brinco Princesa. de Ouro da É Princesa. bonito. Os gols dos donos da casa foi marcado por Rafael Veiga 2 vezes de pênalti ainda no primeiro tempo e Hulk descontou para os visitantes. Você assistiu o jogo? Eu vi o jogo, aliás, os 2 gols de pênalti do Palmeiras, tal, mas que golaço de falta do Hulk, né? Mas é a 6ª vitória consecutiva do Palmeiras e agora está um pontinho só do Botafogo. Exatamente, com o resultado, o Palmeiras chegou a 56 pontos. O Botafogo alcançou os 57 pontos no empate em 0-0 com o Grêmio na Garrincha e se mantém na liderança, mas agora o Palmeiras está bem perto. Nossa, muito perto. Lembrando que daqui a 6 rodadas eles vão se enfrentar. Promete aí. Já no domingo, Juventude e Bragantino empataram pelo placar de 1-1. O São Paulo venceu o Corinthians por 3-1 no clássico desta rodada na Arena BRB Mané Garrincha. O tricolor abriu o placar com Lucas de pênalti. A Arboleda ampliou no segundo tempo e André Silva fechou o placar nos acréscimos. Com 2 jogadores a menos, Fagner e André Ramalho, o alvinegro ainda conseguiu diminuir com Yuri Alberto já na reta final da partida. Com o resultado, São Paulo chegou a 37 pontos e entrou provisoriamente no G4 do Campeonato Brasileiro, mas voltou ao 5º lugar no fim da rodada com a vitória do Flamengo sobre o Atlético Paranaense por 1-0 na noite deste domingo no Maracanã. Enquanto isso, o Corinthians segue na zona de rebaixamento na 17ª posição com 28 pontos. E eu acho o seguinte, eu vi esse jogo também. Aliás, eu que assisti futebol esse fim de semana, eu vi esse jogo também. Chegou um momento que já estava 2-1 para o São Paulo, estava 2-0. Aí o Corinthians conseguiu fazer um gol, porque o São Paulo parece que todo mundo ficou dormindo, falou, já acabou o jogo? Ainda não, vamos jogar mais um pouco. 2-0, de repente o Corinthians, né? Se o São Paulo tivesse forçado realmente, era 5 ou 6, né? Com 2 a mais, inclusive, né? Mas ganhou de 3-1, mas em algum momento eu falei, o Corinthians vai acabar empatando esse jogo. Não empatou, continuou e será na que zona. o Lucas conseguiu se redimir um pouco? Fazer o gol? Fez o gol de pênalti, né? Quase que o goleiro pegou, né? Mas não era um jogo assim que tinha a importância daquele em que ele perdeu, né? Ele perdeu na Libertadores. Verdade. Né? O Fortaleza venceu o Cuiabá por 1-0 em casa e figura logo atrás do Palmeiras na 3ª colocação com 55 pontos. Também tá bem encostado aí, né? Verdade. E pelo mesmo placar, o Atlético Goianiense derrotou o Fluminense. Cruzeiro e Vasco empataram em 1-1. O Internacional levou a melhor contra o Vitória, vencendo por 3-1 no Beira-Rio. Já o Bahia fez 1-0 sobre o Criciúma. E pela 29ª rodada da Série B, o Ituano foi derrotado pelo Paysandu pelo placar de 1-0. O Botafogo de Ribeirão Preto empatou por 1-1 com o Vila Nova fora de casa. O Santos derrotou o Operário por 1-0 na Vila Belmiro, assumindo a liderança da divisão com 53 pontos. No entanto, hoje, o Novo Horizontino, que está logo atrás com 51 pontos, enfrenta a Ponte Preta em casa. Então isso pode definir bem a classificação aí, né? Imagina a cidade de Novo Horizonte, hoje vai estar em festa, lotando o estádio, né? E também o Guarani encara o Avaí hoje. Gente, é futebol para todos os gostos, né? E agora está chegando a reta final, né? Saber quem sobe, quem desce, quem cai, quem classifica para Libertadores, enfim. As emoções agora no finalzinho do Campeonato Brasileiro. Momentos e ainda decisivos, né? Decisivos. E ainda temos clubes, né? Aqui de São Paulo não, né? Que participam das finais, das semifinais da Libertadores, enfim. Muitas emoções ainda reservam o futebol no Brasil ainda. Tá fraquinho, né, gente? Quer dizer, os campeonatos são interessantes, mas o futebol, falando em seleção brasileira, continua fraquíssimo, né? 6h15. E o Barcelona foi punido por racismo. O Barcelona foi proibido de vender ingressos para torcedores culés para o próximo jogo como visitante da Champions League
depois que adeptos barcelonistas foram considerados culpados de comportamento racista durante a partida contra o Mônaco, informou a UEFA nesta sexta-feira, dia 27. Segundo o jornal Marca da Espanha, os torcedores do Barcelona levaram uma faixa com uma referência nazista, o que motivou a punição. O Barcelona, que perdeu para o Mônaco por 2-1 no estádio Luís II na semana passada, ainda foi multado em 10 mil euros, quase 61 mil reais. O clube espanhol ainda foi proibido de vender ingressos para seus torcedores em uma partida como mandante. Esta punição, porém, foi suspensa por 1 ano a depender do comportamento dos culés a partir da divulgação da sanção. O próximo jogo do Barça fora de casa na Champions será em Belgrado, na Sérvia, contra o Estrela Vermelha, em 6 de novembro. Prever FM 6:16. Times da NBA querem jogos no Brasil, diz VP da Liga na América Latina. Arnon de Mello, vice-presidente da NBA na América Latina, revelou que as franquias da NBA têm vontade de voltar a disputar jogos no Brasil. Os times pedem para voltar ao Brasil, afirmou o VP. Na NBA, todos os jogos da pré-temporada no Brasil entre 2013 e 2015 teve jogos, né, entre 2013 e 2015. Jogaram no país Chicago Bulls e Washington Wizards, Miami Heat, Cleveland Cavaliers e Flamengo e Orlando Magic. Apesar do desejo das equipes da NBA, o que falta para o Brasil receber novamente um jogo da Liga, segundo Arnon de Mello, é uma arena multiuso com capacidade para receber um evento desse porte. Ele comentou que no Brasil há uma necessidade de uma arena em São Paulo, fazendo um apelo por uma arena multiuso que poderia ser construída em São Paulo ou em Belo Horizonte. Afirmou que, independentemente de onde fosse, eles estariam presentes e que poderiam trazer o jogo de volta para a região. Se o processo demorasse, talvez decidissem realizar o jogo no Rio de Janeiro, onde já existe uma arena. Ele destacou a importância de uma arena que ofereça conforto aos torcedores, ressaltando que, atualmente, a única arena que atende a essa necessidade no Brasil está localizada no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Apesar da ausência dessa arena adequada, existe a possibilidade da Liga voltar ao Brasil em 2025. A NBA é pioneira em aliar esporte e entretenimento e, para realizar jogos fora dos Estados Unidos, exige que a experiência seja a mesma. Por isso, a necessidade de arenas bem equipadas onde o torcedor será impactado da mesma forma. 6:17 agora. A sua cidade no Primeiro Jornal. Vamos agora à participação do delegado seccional de polícia, Dr. Lourenço Talamonte, com o resumo das ocorrências policiais deste final de semana. Bom dia, doutor. Bom dia, Márcio. Bom dia, Ellen. Bom dia a todos que nos acompanham. Eu vou passar aí o resumo dos principais destaques do plantão da Polícia Civil nesse final de semana, quando tivemos aí 13 prisões em Botucatu e região, 4 capturas de procurados e 9 prisões em flagrante. Tivemos prisão em flagrante de tráfico de drogas no município de Conchas, prisão em flagrante por violência doméstica em Anhembi, também flagrante por tráfico de drogas em Laranjal Paulista, autores presos e conduzidos à cadeia pública de Itatinga. Tivemos uma prisão em flagrante por violência doméstica em São Manuel, na Vila Aires, sábado à noite. Filho agrediu o próprio pai de 76 anos de idade. Foi contido por populares e apresentado ao plantão da Polícia Civil pela Polícia Militar e autuado em flagrante delito. Também tivemos prisão em flagrante por tráfico de drogas em São Manuel, na Vila São Geraldo, sábado de madrugada. Indiciado preso de 35 anos de idade com cocaína, crack e maconha. Também tivemos prisão em flagrante por embriaguez ao volante e lesão corporal culposa, condutor preso em flagrante após ter capotado seu veículo na rodovia Castelo Branco, município de Pardinho, visivelmente embriagado, de 51 anos de idade, foi preso em flagrante. Também tivemos prisão em flagrante de embriaguez ao volante e também lesão corporal culposa na rodovia Marechal Rondon, município de Laranjal Paulista. Mais uma prisão por tráfico em Itatinga, na sexta-feira à tarde. Autor preso de 18 anos de idade, preso em flagrante. E em Botucatu, domingo à noite, tivemos aí uma tentativa de homicídio no Jardim Ciranda, Botucatu.
Foi uma prisão em flagrante. Um homem de 39 anos de idade foi esfaqueado na cabeça pela sua companheira de 41 anos de idade. A vítima foi socorrida em estado grave pelo SAMU até a Unesp. A autora foi conduzida ao plantão da Polícia Civil pelos policiais militares e autuada em flagrante delito e encaminhada à cadeia pública de Itatinga. Segundo o relato de testemunha, não foi a primeira vez que a autora esfaqueia, né, o companheiro. Então já não é a primeira vez que isso ocorre. E dessa vez foi presa em flagrante pela tentativa de homicídio. Então foram esses os principais destaques do plantão da Polícia Civil nesse final de semana. Abraço a todos e boa semana. Obrigado, doutor. Que coisa, né? Violência doméstica continua imperando, né? Final de semana, quando chega na segunda com o resumo do doutor Talamonte, né, o índice muito alto de violência doméstica. Né? Sempre é o predominante. Sempre é o predominante. E dessa feita aí, na última ocorrência, inclusive, uma mulher, violência doméstica de uma mulher contra um homem, né? Sim. Terrível isso. Bom, são 6h21, nós vamos ao intervalo. Você está acompanhando o primeiro jornal, a primeira informação da sua manhã na Prever FM. Voltamos já já. Os fatos, os acontecimentos e tudo o que você precisa saber. Primeiro Jornal. 6h24, a represa do Rio Pardo é inaugurada em Botucatu. A represa do Rio Pardo, em Botucatu, foi inaugurada na tarde desta sexta-feira, dia 27. A obra é considerada a maior da história da cidade e deve ser responsável pelo abastecimento de água da cidade. A cerimônia contou com a presença da secretária estadual do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Rezende, além do prefeito de Botucatu, do governador do estado, Tarcísio de Freitas, e autoridades regionais. A barragem, que começou a ser construída em 2020, recebeu um investimento superior a 56 milhões de reais da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, que será responsável pela operação. Com mais de 560 metros de extensão e capacidade para armazenar até 10 bilhões de litros de água, o equivalente a 3.600 piscinas, a represa assegura o abastecimento hídrico da cidade por várias décadas. Em entrevista, André Salcedo, presidente da Sabesp, salientou a importância da obra. A gente sabe que cada vez mais, ao longo do tempo, os eventos climáticos extremos, secas prolongadas, chuvas agudas, em momentos que não deveria chover tanto, vão acontecer com mais frequência e a gente tem que planejar para isso, disse o presidente. Essa represa, que tem o nome de Represa Plínio Paganini, ex-prefeito, ex-radialista, e quando prefeito foi o responsável em trazer a primeira cidade do estado de São Paulo a ter a Sabesp aqui. Primeiro contrato da Sabesp com o saudoso Plínio Paganini. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o Plínio alguns meses da minha vida, né? Fui lá contratado que hoje é a Prever FM, pela antiga PRF8, né? É uma grande lembrança e tomara que essa represa atenda a expectativa, porque tem algumas pessoas que são contra, inclusive, né? Mas foi inaugurada na última sexta-feira a represa Plínio Paganini. 6h26. Cursinho Raízes promove revisão gratuita para o vestibular. O cursinho pré-vestibular Raízes está promovendo o Revisão Raízes, com o intuito de promover aulas gratuitas de revisão para o vestibular. As aulas serão ministradas por um corpo docente composto por 22 professores voluntários, todos alunos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Ciências Agronômicas ou outras unidades da Unesp em Botucatu. A revisão Raízes vai abranger todas as áreas exigidas nos principais vestibulares, com foco em redação, linguagem, ciências humanas, exatas e biológicas. O evento acontece de 14 de outubro a 1º de novembro e as aulas ocorrerão das 19 às 22h30 na Escola Estadual Cardoso de Almeida. A iniciativa é aberta a todos os interessados e os organizadores esperam receber até 200 pessoas com interesse em se preparar para o vestibular e aprofundar os estudos. O cursinho pré-vestibular Raízes tem como principal objetivo diminuir o distanciamento entre estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e o ensino superior. Além disso, oferece gratuitamente materiais embasados e de qualidade que abordam os principais tópicos cobrados no vestibular, assim consolidando conhecimentos fundamentais. Os interessados podem obter mais informações e fazer a inscrição no Instagram, no @cursinho Raízes.
6h27, o Hospital da Faculdade de Medicina de Botucatu inicia participação no projeto de reestruturação de hospitais públicos. O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, na Unesp, foi selecionado para participar do projeto de reestruturação de hospitais públicos, uma iniciativa do Ministério da Saúde voltada para fortalecer e impulsionar melhorias nos processos assistenciais, administrativos e gerenciais dos hospitais públicos do Sistema Único de Saúde. Em parceria com o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e o Hospital Moinhos de Vento, a implantação do projeto no HC da Faculdade de Medicina de Botucatu será uma oportunidade de compartilhar conhecimentos, adotar boas práticas de gestão e aprimorar processos e equipes, com o objetivo de otimizar a gestão e a qualidade da assistência e a segurança do paciente. A avaliação inicial do HC será realizada presencialmente pela equipe do Hospital Sírio-Libanês, com a aplicação da ferramenta de avaliação hospitalar nos dias 1º e 2 de outubro, voltado principalmente para as áreas assistenciais do HC, como pronto-socorro referenciado, UTIs, enfermarias, centro cirúrgico, núcleo interno de regulação, patologia, hemocentro, entre outras. Para a diretora de assistência do HC, Silke Weber, reconhecer potencialidades e fragilidades a partir da visão extrema do diagnóstico do nosso hospital é um passo a mais para promover mudanças e qualificar ainda mais a assistência. Prever FM 6h29 e Botucatuense tem arte exposta no Rock in Rio. O artista Léo Bossa, a convite da marca de óculos Chili Beans, teve sua arte autoral exibida por 7 dias durante o festival Rock in Rio, realizado de 13 a 22 de setembro. O Rock in Rio é um festival de música brasileiro reconhecido como um dos maiores do mundo. O evento, que reúne diversos artistas famosos e variados gêneros musicais, completou 40 anos em 2024. Em entrevista ao Primeiro Jornal, Léo Bossa revelou mais detalhes sobre a obra exposta no evento e compartilhou sua trajetória como artista. Oi, Rádio Prever. Aqui quem fala é Léo Bossa. Eu vim contar um pouco da minha experiência no Rock in Rio e a experiência de ter um trabalho, uma arte minha exposta durante 7 dias de evento, a convite da Chili Beans. Primeiramente, eu gostaria de fazer um resumo do meu trabalho. Eu faço murais e grafites há mais ou menos 2 anos. O primeiro mural que eu fiz foi na fábrica de couro Curtume Pioneiro, em Botucatu. Eu fiz junto com a minha amiga Luísa. Ela é tatuadora, ela tem um estúdio em Botucatu chamado Estúdio Aldebaran. Se você não conhece, vale a pena conhecer, marcar uma tatuagem. E a gente fez esse mural sem saber ao certo como fazia, quais eram as técnicas. A gente acabou fazendo um curso online, umas aulas online. E no fim deu tudo certo, a gente conseguiu entender mais ou menos como que funciona esse tipo de arte. E logo em seguida a gente fez um trabalho para o Shopping Botucatu, um mural de 240 metros quadrados, 10 vezes maior que o primeiro trabalho. E esse mural conta um pouco a história de Botucatu, os principais pontos da cidade, os pontos turísticos, e foi um trabalho muito legal de se fazer. A gente demorou mais ou menos 2 meses para finalizar, e é um dos trabalhos que eu tenho mais orgulho de ter feito. A gente acabou ganhando uma moção de aplauso da prefeitura. Então, se você é de Botucatu e nunca viu esse mural, vale a pena vocês passarem por lá, tirar uma foto, conhecer um pouco desse trabalho. E depois eu fiz alguns trabalhos para Belas Artes, faculdade em São Paulo. Fiz 3 murais para eles, 2 pilares na entrada principal da faculdade, um mural na quadra nova que eles inauguraram. E também foram trabalhos que eu me orgulho muito de ter feito, que foi a faculdade que eu estudei publicidade. Então, fazer 3 trabalhos meus na minha faculdade, na faculdade que eu estudei, também foi uma oportunidade muito legal. E depois eu também, a convite da Belas Artes, eu fiz um trabalho para Chili Beans, no cruzeiro que eles fazem anualmente, em abril. Eu fui para esse cruzeiro. Fiz uma arte em um óculos gigante da Chili Beans e também foi um trabalho muito legal de se fazer. Depois eu fiz um mural em Florença, na Itália, em uma escola de italiano e de arte chamada Academia Europeia de Firenze. Atualmente eu estou morando aqui em Florença, faz mais ou menos 7 meses. E há pouco tempo a Chili Beans entrou em contato comigo para fazer mais um trabalho, mais um óculos gigante, mais uma arte.
Só que como teria que ser feito mais ou menos uma semana depois que eles me chamaram, pela logística de eu estar aqui na Itália, acabou que não ia rolar de eu sair daqui e ir para o Brasil, fazer essa arte. Então, eu acabei criando a arte aqui em Florença. A Luísa, que participou desses 2 primeiros murais comigo, acabou executando a arte em São Paulo. E ela fez lindamente, o trabalho ficou lindo. E eu fui para o Rock in Rio na semana passada, consegui me organizar para ir para o Brasil, ver minha família, ir para Botucatu e ir para o Rio de Janeiro, ver a arte de perto. E foram dias incríveis. Participar do Rock in Rio também foi incrível, eu nunca tinha participado. Então foi um trabalho também que me enche de orgulho, que foi muito interessante de se fazer e que também foi muito legal. Se você quer saber um pouco mais de como foi o processo desse trabalho para o Rock in Rio, desses outros trabalhos para o Shopping, para Belas Artes, para Chili Beans, meu Instagram é Léo Bossa, com 2 As no final, e obrigado pelo convite de contar um pouco do meu trabalho. Beijos. É isso aí, Léo. Parabéns pelo seu trabalho. E a gente está sempre divulgando as coisas do Léo, né? Está morando lá em Florença, na Itália. Participou aí também desse processo de criação para Chili Beans, né? Junto com a Luísa, que auxiliou sobremaneira. Enfim, ficou um trabalho muito legal, que deu um destaque muito bacana mesmo. E a gente divulgando, afinal de contas, botucatuense e que está fazendo muito sucesso mundo afora. Legal. Botucatuenses no mundo, como você diz, É isso aí, botucatuense no mundo. E brevemente nós vamos ter botucatuense participando direto aqui. Opa! Né? 6h34 agora. TCE encontra falhas em equipamentos estaduais de prestação de serviço a vítimas de violência. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo promoveu nesta quinta-feira, dia 26, uma fiscalização surpresa em 140 municípios paulistas com o objetivo de verificar a prestação de serviços de atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar nos equipamentos estaduais. A ação, que ocorreu das 8 às 16 horas e envolveu 245 servidores que inspecionados 229 órgãos, incluindo 143 delegacias de defesa da mulher, 66 institutos médicos legais, 19 hospitais especializados e uma central de referência e apoio à vítima. Os critérios de avaliação incluíram a periodicidade do atendimento, a estrutura física das unidades, a capacitação dos profissionais envolvidos e a presença de serviços multidisciplinares. Na região de Bauru, foram visitados 10 equipamentos de atendimento, onde foram identificados falhas em comum nas DDMs e IMLs, segundo o balanço da operação. A ação, que ocorreu das 8 às 16 horas, envolveu 245 servidores, que inspecionados 229 órgãos, incluindo 143 DDMs, 66 institutos médicos legais, 19 hospitais especializados e uma central de referência e apoio à vítima. Os critérios de avaliação incluíram a periodicidade, né? Como a gente já falou, na verdade está repetindo aqui, né? As falhas encontradas nas DDMs foram: não funcionam todos os dias, nem 24 horas para atendimento das mulheres vítimas de violência. Quando fora do horário de expediente, os atendimentos são realizados no plantão policial. Não há servidores com capacitação específica para o atendimento à mulher vítima de violência. Unidades não dispõem de atendimento multidisciplinar, psicológico, jurídico e assistencial todos os dias no horário de expediente. Nas instalações não há vagas de estacionamento exclusivo para vítimas de violência. Já as falhas encontradas nos IMLs foram: não há protocolos de atendimento específicos para mulheres vítimas de violência. as estruturas de atendimento são inadequadas, com más condições de conservação. Falta de equipamentos necessários ao trabalho, equipamentos de informática e de acesso à internet ruins. Falta de AVCBs, licenças sanitárias e banheiros acessíveis. Falta de vagas de estacionamento para mulheres vítimas de violência. E os órgãos serão notificados sobre as irregularidades encontradas, exigindo explicações e planos de ação para correção das falhas. O delegado seccional de polícia de Botucatu, da região, Lourenço Talamonte, explicou ao Primeiro Jornal como foi conduzida a operação em Botucatu, além de detalhar o funcionamento dos serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência na cidade. O Tribunal de Contas realizou essa operação, no estado de São Paulo, inclusive nas DDMs, IML e também o Hospital das Clínicas, onde tem atendimento às mulheres.
foi realizada essa fiscalização. Então, nós recebemos a visita dos funcionários aí do Tribunal de Contas nas DDMs de Botucatu e também de São Manuel. E nossos prédios, né, estão bem localizados, bem estruturados, então eles fizeram a fiscalização de rotina, é uma fiscalização ordenada, né, em todo o interior, todo o estado de São Paulo, para verificar aí as condições de atendimento das mulheres. E a gente procurou, já desde o início, oferecer às mulheres um tratamento adequado e, com certeza, né, encontraram em boas condições esse atendimento nas nossas DDMs. Que as DDMs de Botucatu e São Manuel não se limitam a registrar boletins de ocorrência. Nós temos vários projetos, né, inovadores para atender as mulheres vítimas de violência doméstica. Na DDM de Botucatu temos psicóloga, né, que atende exclusivamente lá a DDM com recursos da Procuradoria Federal, que paga o salário da psicóloga. Temos brinquedoteca, temos parcerias com o setor privado que oferecem vagas exclusivas de emprego para as mulheres vítimas de violência, parcerias com o SENAC, SENAI, no que se refere à capacitação das mulheres para não depender do agressor. Temos cursos para o agressor, uma reeducação no combate à violência doméstica, que são obrigados a fazer já no boletim de ocorrência, né, uma determinação judicial para que eles frequentem esses cursos de 8 semanas, sob pena de prisão, e outros projetos que nós temos, né, para poder atender as mulheres vítimas de violência, formando uma rede de apoio, inclusive um abrigo para as mulheres. Botucatu, vou transformar a antiga cadeia pública num abrigo emergencial para as mulheres vítimas de violência, que não tem para onde ir, pelo menos emergencialmente vai ter onde acolher. Então a gente vai promover um acolhimento, um ciclo completo de atendimento, do BO até o acolhimento dessas mulheres. É fundamental que as mulheres se sintam realmente acolhidas, né? Porque é uma situação desesperadora, sofrem violência doméstica, algumas delas sofrem constantemente, né? E quando elas se encorajam para partir para a denúncia, para procurar uma delegacia de defesa da mulher, elas têm que se sentir seguras, elas têm que se sentir bem atendidas, têm que se sentir acolhidas. O ambiente em que elas chegam tem que ser um ambiente realmente necessário para que esse acolhimento ocorra. Tá? Então, de parabéns ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por essa visita surpresa e de parabéns à nossa Polícia Civil aqui, que pelo menos na avaliação aqui do delegado seccional, disse que nós estamos dentro dos conformes para acolher as mulheres, né? Porque realmente é uma situação desesperadora e que a mulher se encontra para dar esse passo, para chegar a fazer um boletim de ocorrência, uma denúncia contra o companheiro, contra o marido, enfim, contra a pessoa que está fazendo com que ela sofra violência doméstica, às vezes constantemente, ela tem que ser bem acolhida. 6h41, vamos ao intervalo comercial. Aliás, um abraço ao pessoal da Polícia Civil. Ontem foi o dia da Polícia Civil, dia 29 de setembro. Parabéns. Um abraço aos delegados, aos funcionários, todos os funcionários da Polícia Civil, pelo dia da Polícia Civil. Muito importante. 6h41, um abraço a você que está também acompanhando o primeiro jornal na Prever FM, levando o filho na escola. Hoje está mais fresquinho, mas vai esquentar, pode ter certeza disso. Está um pouco mais suportável, pelo menos agora. Está mais suportável, né? Você que está trabalhando desde as primeiras horas da manhã, você que está na academia, enfim. Obrigado pela audiência ao primeiro jornal da Prever FM, que volta já já. Primeiro jornal, Prever FM. 6h44, Exército de Israel mata outro comandante do Hezbollah no Líbano. O Exército de Israel matou outro dirigente do grupo xiita libanês Hezbollah em um ataque aéreo realizado no sábado no sul de Beirute. Nabil Kaouk foi apontado pelas forças do Estado judeu como comandante da Unidade de Segurança Interna e membro do Conselho Executivo da Organização Político-Militar, que confirmou a morte sem oferecer mais detalhes. O anúncio foi feito um dia após o Hezbollah confirmar a morte de seu líder, Hassan Nasrallah, em um bombardeio israelense contra o quartel-general do grupo na capital do Líbano. A AFP, uma fonte próxima ao grupo xiita, confirmou que Kaouk morreu em um ataque que o libanês era um membro sênior da organização. As Forças Armadas de Israel afirmaram em comunicado que o terrorista Nabil Kaouk, comandante da Unidade de Segurança do Hezbollah, foi eliminado. O texto também afirma que ele era considerado próximo da cúpula da organização terrorista
estava diretamente implicado na promoção de planos terroristas contra o Estado de Israel e seus cidadãos, inclusive nos últimos dias. O ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou neste domingo que o assassinato não ficará sem resposta. O presidente do parlamento iraquiano afirmou que os grupos armados alinhados ao Irã continuarão a confrontar Israel após as mortes dos comandantes. O parlamentar também afirmou que os Estados Unidos são cúmplices e terão de aceitar as consequências. Kauk se juntou ao Hezbollah na década de 80 e ocupou diversos cargos de responsabilidade, segundo o comunicado do Exército. Ele frequentemente aparecia na mídia local comentando sobre política e segurança do Líbano e fez discursos em funerais de militares graúdos do grupo, informou o Associated Press. Os Estados Unidos anunciaram sanções contra ele em 2020. Nas últimas semanas, vários comandantes sêniores do Hezbollah foram mortos em ataques israelenses, incluindo membros fundadores do grupo que conseguiram escapar da morte ou da prisão por décadas e que eram próximos de Nasrallah. Centenas de milhares de pessoas foram deslocadas de suas casas no Líbano devido aos últimos ataques. O governo estima que cerca de 250 mil estão em abrigos, com 3 a 4 vezes mais permanecendo com amigos ou parentes, ou acampando nas ruas, segundo o ministro do Meio Ambiente. A morte de Nasrallah e as ondas de ataques nas últimas semanas em redutos do Hezbollah em todo o Líbano mergulharam o pequeno país mediterrâneo e a região no temor por uma possível escalada do conflito. Também neste domingo, Israel afirmou ter atacado dezenas de alvos do Hezbollah no território libanês, após ter realizado centenas de ofensivas na sexta e no sábado. Agora a situação, mais de 1 milhão de pessoas se deslocando, com medo da morte, com parentes morrendo, enfim, a situação aflitiva, e nós temos em torno de 23 mil brasileiros que moram no Líbano, muitos deles já pedindo ajuda ao governo brasileiro para saírem, para se deslocarem para países vizinhos ou voltarem para o Brasil. Uma situação complicada, inclusive pessoas de Botucatu que tem parentes lá. O nosso amigo, colaborador, professor Baís Fadel, tem primo e tio que moram no Líbano, estão no norte do Líbano, no norte de Beirute, ou no norte do Líbano, onde ainda não temos uma ofensiva mais evidente por parte de Israel contra o Líbano, contra o Hezbollah, enfim. Essa terrível guerra que acontece também agora no Líbano, com Israel e Líbano, enfim, que acontece no Oriente Médio. E muitas outras pessoas com parentes no Líbano moram aqui na cidade de Botucatu. 23 mil brasileiros. Para os dois lados, né? Tanto para quem está lá, que fica sem saber o que fazer, como sair, e para quem está aqui, os familiares aqui que ficam preocupados, né? Eu vi muita gente deve ter visto uma matéria de um morador, brasileiro lá de Foz do Iguaçu, que com o pai e os irmãos, ele tinham lá um pequeno negócio, enfim. E a mãe já estava no Brasil uma semana antes do conflito começar. Ela já tinha voltado para o Brasil, e o pai e os 2 filhos estavam lá quando aconteceu mais um atentado, e de repente ele não viu mais nada e ele perdeu nesse atentado o irmão e o pai. Bastante emocionante o relato dele em falar como achou os corpos do pai e do irmão, a tristeza, e ele falou, conseguiu voltar ao Brasil e reencontrar a mãe num momento de muita tristeza. 6h49. Governo Lula prepara decreto para regular o uso da força pelas polícias do país. O governo do presidente Lula prepara um decreto para regular o uso da força pelas polícias de todo o país. O texto vai atualizar uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública de 2010, a primeira norma editada sobre o tema. As regras não serão impostas aos estados, que são os responsáveis pelas polícias militares, civis e penais que atuam em presídios. No entanto, o decreto vai prever que os governadores que quiserem receber dinheiro do Fundo Nacional de Segurança Pública e do Fundo Penitenciário Nacional para ações que envolvam o uso da força, ou seja, para comprar armas, munição e instrumentos não letais, terão que seguir as regras federais. O texto dá diretrizes para os procedimentos, como as buscas pessoais, conhecidas como enquadro ou baculejo, e o uso de algemas. Além disso, propõe a criação de um órgão que deverá produzir e divulgar dados sobre mortes causadas pela polícia e mortes de policiais. Inicialmente, a pasta sob o comando do ministro Ricardo Lewandowski considerava publicar uma portaria sobre o tema.
elaborada por um grupo de trabalho que reunia especialistas e policiais. A área jurídica da pasta, no entanto, avaliou que a norma deveria vir por meio de decreto assinado pelo presidente por causa de questões formais. A minuta mais recente do texto, à qual o G1 teve acesso, trata dos seguintes temas: emprego de arma de fogo, gerenciamento de crise, novidade em relação à portaria de 2010. Busca pessoal e domiciliar, novidade em relação à portaria de 2010. Uso de algemas, também novidade à portaria de 2010. Lesão ou morte decorrente do uso da força. Criação do Comitê de Monitoramento do Uso da Força, novidade também. O texto exato do decreto ainda poderá passar por ajustes do Ministério da Justiça e depende da aprovação do ministro Lewandowski para ser publicado. Ainda não há data para essa publicação. 6h51, médicos e hospitais estudam como agir após STF permitir que pacientes recusem transfusões de sangue. A decisão do Supremo Tribunal Federal de permitir que pacientes adultos e capazes recusem transfusões sanguíneas por motivos religiosos gerou incertezas entre médicos e hospitais sobre como proceder. O Conselho Federal de Medicina está estudando a questão e ainda não divulgou uma orientação definitiva, enquanto a Associação Nacional de Hospitais Privados também está analisando o assunto. A Corte tomou essa decisão após avaliar casos de testemunhas de Jeová que tiveram suas vontades desconsideradas. Os ministros ressaltaram que a recusa deve ser feita por pacientes maiores de idade, que estejam em condições de discernimento e informados sobre os riscos e alternativas ao tratamento. Essa definição foi comemorada por representantes das Testemunhas de Jeová no Brasil, que celebraram a autonomia dos pacientes. Embora a recusa à transfusão de sangue seja válida, há nuances em situações de urgência e emergência. Em casos onde o paciente não pode manifestar sua vontade, como em acidentes, a recomendação ainda é utilizar sangue se necessário. O CFM enfatiza que se houver documentos ou declarações de que o paciente não deseja a transfusão, a equipe médica deve respeitar essa autonomia. O CFM planeja emitir um novo parecer que considere a recente decisão do STF, com a expectativa de que ele siga a linha do parecer número 12 de 2014, que já abordava os valores das testemunhas de Jeová e a necessidade de um entendimento atualizado sobre a prática médica. O documento anterior enfatizava que essas pessoas buscam assistência médica, respeitando suas crenças sobre a vida e a saúde. É um assunto polêmico, eu me lembro de inúmeras vezes em outras emissoras, enfim, em outros órgãos de comunicação, ter abordado esse tema, e nós poderemos futuramente trazer representantes, inclusive, das Testemunhas de Jeová para falar sobre esse tema, de como é o procedimento aqui na cidade de Botucatu, inclusive na Faculdade de Medicina, a carteirinha que os Testemunhas de Jeová, que as Testemunhas de Jeová também levam consigo, né? Enfim, é um assunto bastante polêmico que vai dar ainda bastante conversa nos próximos dias. 6h53. X envia documentos a Moraes e pede desbloqueio da rede no Brasil. Advogados que representam o X no Brasil enviaram uma petição ao Supremo Tribunal Federal, afirmando que todos os documentos solicitados para a retomada da rede social no Brasil foram apresentados. No documento encaminhado na quinta-feira, dia 26, a empresa diz que adotou todas as providências indicadas pelo ministro Alexandre de Moraes como necessárias para a volta da plataforma no país. Os advogados que assinaram a petição foram Fabiano Robalinho Cavalcante, Caetano Beringer, André Zonaro Ziaqueta e Daniela Seade Kessler e Sérgio Rosenthal. O X pede que seja autorizado o restabelecimento da plataforma para acesso dos seus usuários em território nacional, com a consequente expedição de ofício à Anatel para que cesse as medidas de bloqueio. A decisão sobre a retomada do X deve ser tomada em breve por Moraes, que ainda precisa analisar a documentação. A plataforma informou ao STF que cumpriu as determinações de Moraes que levaram à sua suspensão. Indicou uma representação no Brasil, bloqueou contas, entre elas a do senador Marcos Duval, pagou multa de 18,3 milhões de reais por ter descumprido decisões da corte. No caso da representante da rede no Brasil, a empresa anexou uma cópia de documento que comprovaria sua nomeação e cita que ela vai despachar em escritório físico e endereço conhecido. O envio de documentos pela plataforma ao STF atende a uma decisão de Moraes do sábado, dia 21.
O magistrado determinou que a plataforma enviasse comprovações sobre a representante legal da empresa no Brasil. Moraes também ordenou que órgãos como Receita Federal e Banco Central informem sobre a atual situação legal da representação do X no Brasil. Conforme a decisão, a secretária judiciária da corte deve calcular a multa a ser imposta à plataforma por ter descumprido o bloqueio. Uma atualização permitiu uma semana passada que usuários acessassem a rede social. A gente tem que ver como é que vai ficar essa situação. Será que o X volta? Será que não volta? Mas tudo isso aconteceu porque não quis cumprir a determinação da legislação brasileira. Se tivesse feito isso lá atrás, não tinha bloqueado. Tudo isso, né, foi perda de tempo. Exatamente. 6h56, vamos a mais um intervalo e já teremos também o horário eleitoral gratuito e voltaremos em seguida com o Primeiro Jornal. Você ouviu Primeiro Jornal, Prever FM.